Olá, tudo bem? Vamos lá, estudaram bastante até aqui? Lembrando que eu sou a professora Fábia, que vocês já sabem dos 3 canais, mas vamos retomar. Estas aulas estão disponíveis no YouTube, na TV e também no Classroom, no aplicativo, onde vocês farão as atividades para os professores avaliarem no Classroom. E não esqueça, faça atividade para você ter a sua presença garantida, ok? Então vamos lá. O que vamos tratar hoje, professora? Nós vamos falar sobre aprender a calcular a área de uma superfície. E você sabe um monte sobre isso. Na realidade, nós vamos trabalhar juntos, mas vocês vão saber no decorrer o quanto sabem, ok? Mas o que é superfície? O que é superfície? Superfície é a extensão bidimensional. Professora, falou nada, hein? Superfície bidimensional, área, preenchimento. Eu vou tornar mais fácil agora. Olha para o seu chão aí. Olha para o seu chão e observe. O pavimento, a cobertura. Você está onde? Na sua sala? Se você está na sua sala, olha para o chão. Olha a área que você tem no chão. Tudo que está recobrindo o chão aí é a sua área, é a sua superfície. Se você está no quarto, olhe para o chão do seu quarto e observe o que os ladrilhos, qual for o pavimento da sua casa. Isso é área. São limitadas pelas paredes, ok? Já identificaram, né? Lembraram daquela questão de área. Então a gente vai chamar área de preenchimento, de superfície, ok? Seguimos. Olha que bacana. Vamos começar a pensar logo de início. Essa aula, vocês vão trabalhar mais que eu. Calcule quantos, olha a unidade que eu estou tomando como referência. Quantos triângulos tem nessa figura? Então, você vai observar quantos triângulozinhos tem e vai anotar em qual alternativa você conseguiu a resposta. Tempo para vocês.
E daí? Pensaram? Eu sei que vocês olharam para o chão, pensaram, né? Então, olha só, essa questão aqui, o que é bem importante a gente frisar é que o referencial é triângulo. A gente chama isso de malha. Eu amo trabalhar com malha. Malha é aquele trabalho que você... É o teu caderno. Pega o seu caderno quadriculado. Aquelas quadrículas, né? Por isso que todo professor de matemática fala, eu quero um caderno quadriculado. Porque ele já está pensando na malha, né? No universo de trabalho dele. Então, olha só. Se você contou aí, como que você foi contando de um em um? Você fez assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Você fez assim? E depois viu para baixo? Eu, particularmente, quando olho uma figura dessa, é claro, né, professora, você já olhou quantas vezes uma figura dessa, né? Mas eu vou tentar abrir os olhos de vocês. Tentem decompor a figura. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pensar de cima e embaixo, eu tenho um retângulo, ok? Então, aqui eu tenho quantos triângulos? 4. Então, eu tenho 4 aqui e vou pensar nesses triângulos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui eu tenho 4. Eu posso multiplicar. E assim eu vou fazendo. Aqui, eu também tenho que pensar quantos inteiros pego por linha. Então, por linha não, por coluna. Aqui eu tenho 1, 2, 3, né? Não pode esquecer das partes de cima, né? Que aqui eu tenho metade. Então, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, 3 fileiras, eu tenho um retângulo. O que tem numa tem nas outras duas, então fica mais fácil. Aqui também, mais um retângulo, daí aqui mais um retângulo, e agora sim, começou a quebrar as figuras, né? O que eu tenho que chamar atenção para vocês agora, nesse momento, é não esquecer das arestas, né? O que não está regular. Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, e ela vai puxando na diagonal, ó, e aqui eu tenho outra aresta. Qual foi a resposta que vocês encontraram aí? Contando de um por um, ou quem usou o método que eu acabei de falar, que é separando em retângulos, que chama-se decomposição de figuras. Acharam 69? Muito bem. É essa resposta que compreende esse exercício. Legal? Gostaram? Então, a gente vai crescer um pouquinho mais. Agora, vamos para o próximo? Mudei. Agora é seta, ó. Avante, para cima. Vamos para cima. Quantos quadrados? Agora, aqui é quadradinho, olha. A unidade mudou. A gente não está trabalhando mais com o triângulo. A gente está trabalhando com o quadrado. A malha é quadriculada. Quantos quadrados tem na figura? Olha a dica que eu dei anterior. Olha as arestas, tá? Pensa bem. A questão daqui das arestas. E lembrem-se que esse quadrado está dividido exatamente ao meio. A gente chama isso de diagonal. Então, tá vendo aqui, ó, a diagonal está cortando o quadrado em 2 triângulos. Fica a dica para você. Tempo.
E daí? Pensaram? Lembraram bem da questão que a professora falou? Que eu tinha aqui, ó, metade, e como nós estamos falando, desta vez, na unidade de quadrado, né? A cada duas metades, eu vou ter um inteiro, né? Isso é bem importante, porque os números não são só inteiros, né? A gente também usa os números quebrados, que não são quebrados, eles pertencem a um outro conjunto. Então, olha só, aqui dá para ter a mesma prática que a gente adotou na anterior, decompor a figura. Então, aqui no centro eu tenho um retângulo, né, 2, 4, 6. Aqui também, ó, dá para crescer até aqui o retângulo, então 2, 4, 6 e 8. Daí aqui, essas duas partes eu tenho um inteiro. Então, um inteiro desse lado e um inteiro aqui do outro lado. Então, aqui eu já tenho 2. Aqui, um inteiro. Metade, metade, mais um inteiro, tá vendo? Observa bem. Se a professora está indo bem rápido, né? Pausa a aula aí no YouTube e dá um tempo. Então, olha só, metade, metade formam um quadradinho inteiro, ok? Aqui é outra situação. Metade, metade formam um inteiro. Metade, metade, um inteiro e metade, metade, um inteiro. O que você encontrou como resposta? Vamos ver? Lembrando bem, a professora... Opa! Antes de dar a próxima dica. Lembrando bem que a cada 2 triângulos... que o quadrado está dividido em 2 triângulos. É para pegar aquelas arestas. Justamente ficou a dica. Então, vocês encontraram a resposta? Isso mesmo, 17. Essa é a resposta do nosso problema. E veja bem, ele é um número, né, ímpar, só para lembrar, né? Vamos adiante para o próximo? Agora eu mudei, isso parece uma ampuleta, não parece? Um negócio meio torcidão assim, não parece? Vai ficar a dica para vocês. Quantos quadrados, a unidade de medida são quadrados? Quantos quadrados tem na figura? Ó, eu até puxei uma setinha aqui, ó, para indicar. Essa vai ser a nossa unidade de trabalho com a figura. Tempo para vocês.
daí, conseguiram? Viram, né? Que a nossa ampulheta, essa aqui estava um pouquinho mais fácil de pensar quando você decompõe a figura. Aqui, ó, dá para decompor. Eu tenho um retângulo, aqui é um retângulo menor, aqui as duas partes formam um inteiro, aqui as duas partes também estão formando um inteiro. O que está se repetindo? Outro retângulo, duas partes, um inteiro, duas partes, um inteiro. E aqui eu tenho uma sequência de quadradinhos. Qual foi a resposta que você conseguiu? 26, 28, 30 ou 32? Se a sua resposta foi 28, você acertou. Tá craque, né? Mas a gente não vai ficar só contando quadradinho, não, tá? A gente vai subir esse conhecimento, até mesmo porque você tem potencial para isso. Vamos adiante? Agora, fácil demais. Quantos quadrados tem na figura? Tempo para você pensar. E daí? Como você pensou? Você pensou contando os quadradinhos, fazendo a contagem, ou você pensou de outras formas? Eu vou passar aqui, porque eu quero desenvolver com vocês um raciocínio bem interessante, tá? Porque a gente não tem só uma forma de pensar nisso. É claro, professora, olha aqui que fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É fácil. Mas o fácil, às vezes, precisa ser elementar para a gente construir outros conceitos. Então, olha só. Como a gente pode pensar nesse cálculo? Se eu pensar nele
como unidade. Já sabemos que a área, que é a superfície, que é o pavimento, onde nós pisamos, ocupada pelo quadrado, é de 16 unidades. A gente já sabe a resposta, já resolvemos o problema. Só que não é o nosso objetivo agora. Já sabemos também que o lado desse quadrado é de 4 unidades. Por quê? Olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Uma aula de multiplicação que eu fiz para vocês, se não me engano, a aula 4, nós trabalhamos a multiplicação retangular. Embora aqui eu não estou abordando, vou entrar em outras questões, se eu fizer o produto de lado, se eu multiplicar aqui linha por coluna, vamos pensar na linha por coluna, 4 linhas por 4 colunas, eu consigo o meu número 16. Peraí. Então, isso é válido para todos os quadrados? Isso mesmo. A ideia é essa mesmo. Essa multiplicação retangular aqui, que eu multiplico a linha pela coluna, eu consigo a área do pavimento quando for o pavimento quadrado. Tem que lembrar disso aí. Para cada situação eu tenho uma regra. Então, para o quadrado é válido multiplicar linha por coluna. Agora, vamos esmiuçar mais um pouquinho. Quais são as possíveis formas que vocês fizeram aí? Na realidade, teve aluno que somou, né? Que fez linha por linha, fez 4 mais 4 mais 4 mais 4. Teve aluno que multiplicou o 4 vezes 4. E teve aluno também que lembrou da aula da potenciação. Que aqui eu tenho o quê? Multiplicação de fatores iguais. Por que fatores iguais? Porque aqui eu tenho 4 linhas e 4 colunas. E quando eu faço 4 ao quadrado, eu estou falando de 4 vezes 4. E eu consigo, em todas as situações, o mesmo resultado, 16. Definiram, então, a formulazinha, nossa primeira fórmula de sexto ano, que é a área do quadrado. Professora, então explica melhor o que são essas letras. O A nós definimos por área igual L vezes L. L vem de lado. Então, lado vezes lado é igual lado ao quadrado. Professora, que confusão. Não se repetiu 2 vezes esse fator? A gente já não explicou na aula da potenciação, lembra do A? Então, aqui é a mesma coisa, é a mesma representação. O L vai se multiplicar entre si 2 vezes. Isto vale para o quadrado. Então, a formulazinha da área do quadrado, nunca mais você vai esquecer. Multiplica a linha pela coluna ou faz o quê? Lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Anota aí. Pega esse azulzinho, pega a caneta e reforça aí a área do quadrado. A hora que você voltar para a escola, vai estar detonando. Vamos para o próximo? Agora aqui eu tenho uma atividade. Você já sabe, já mentalizou e você vai responder rapidinho agora. Coloca o cérebro para pensar na questão de área. Tempo para você.
aí? Conseguiram? Eu sei que já, né? Usaram a formulazinha da área do quadrado. Então, olha só, eu já vou adiante, porque eu quero retomar aqui com vocês. O quadrado A, da letra A, eu tenho quanto? 3. Eu chamo ele de 3 por 3, tá? Quando você tiver ideia de 3 por 3, você está falando de quadrado. Olha lá, 3 por 3, 3 vezes 3, 9. Logo, lembra que estou repetindo 2 vezes o fator, 3 ao quadrado, 9. Lembrou do L ao quadrado, né? Mesma coisa aqui eu vou fazer para a letra B. Olha só, lado 5. 5 por 5. 5 linhas por 5 colunas. Ou seja, 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, é 25. Nesse momento, eu vou fazer um adendo aqui. Cuidado, hein? 5 elevado ao quadrado não é 10, hein? O 2, ele indica que o 5 vai se multiplicar por 2 vezes entre si. Então, 5 vezes 5, 25. Então, 25 unidades. Na última, já sacaram, né? 7 linhas por 7 colunas, 7 vezes 7, 49. Aí, bingo! Agora com vocês. Calcule a área dos retângulos a seguir. Mudou. Não é mais quadrado. O quadrado tinha todos os seus lados iguais. Agora o retângulo ele modifica, mas eles têm conceitos parecidos que a gente vai ver para frente ainda, tá? Então agora, de novo, com o mesmo pensamento. Responda para mim, qual alternativa corresponde a cada item? Tempo para você.
Pensaram? Qual foi o pensamento que vocês tiveram para responder? Contaram ou aplicaram aquela questão que nós trabalhamos em multiplicação? Vamos adiante? Eu tenho certeza que vocês encontraram 18. Como vocês fizeram? Somaram as linhas ou multiplicaram as dimensões? Quais dimensões que vocês multiplicaram? Olha só, eu tenho duas dimensões principais aqui, que são as linhas, e as colunas. Se eu pegar uma linha e multiplicar por uma coluna, eu tenho o total de quadradinhos. Então, se eu fizer 6 vezes 3, eu tenho 18. Na mesma resposta que você fosse decompondo e somando. Vai guardando essa dica aí, porque nós estamos construindo mais uma formulazinha. E eu acho que você já definiu ela. Olha só. Tanto definiu que já deu a resposta. A área do retângulo, sim, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar o comprimento pela largura. Como a gente fez anteriormente, eu vou seguir o mesmo passo que a gente fez. Vamos adotar o comprimento da coluna e a largura, a linha. Então, se eu multiplicar o comprimento pela largura, eu vou ter quem? O número de quadradinhos dentro do retângulo. No caso aqui, 6 vezes 3, 18. Agora você vai anotar a segunda fórmula de hoje. A segunda fórmula de hoje é área do retângulo. Qual é a área? O que você vai escrever para você não esquecer? Comprimento vezes a largura. Lembra da multiplicação retangular. Não dá para esquecer. Essa é a nossa segunda fórmula de hoje. Agora, só para fazer a correção, a letra B eu tenho o quê? 4, 1, 2, 3, 4 vezes 3, 12, 12 unidades. E o último, 2, que são duas linhas por 3 colunas. 2 vezes 3, 6, 6 unidades. Colocaram aí, registraram. Então, lembre-se, foram as duas fórmulas que nós vimos hoje, a do quadrado e do retângulo. Agora, eu vou deixar um desafiozinho a vocês. E qual seria a área desse triângulo aqui? Eu quero que vocês tomem nota agora, anotem da letra A até a letra D, para você pensar. Tome nota, por favor.
E daí? Copiaram? Este não é para resolver agora. Isso é para você copiar. Depois, para a próxima aula, você vai observar o cronograma, qual vai ser a próxima aula de matemática e você vai trazer pronto para a professora Marita resolver com vocês, ok? Para concluir a aula de hoje, nessa aula nós fizemos o quê? O cálculo da área de quadrados e retângulos, lembrando que a área do quadrado, lembra? É L ao quadrado, da onde ele vem? De lado vezes lado. E a área do retângulo é comprimento vezes a largura, lembra? Linha vezes a coluna. Fechamos assim a nossa primeira aula de superfície. Bom trabalho, obrigado pela atenção e bom descanso.